Olá, boa tarde. Que bom podermos estar juntos. Estamos aqui pela Casa Espírita Caminho da Nova Era, fazendo os nossos estudos de sábado à tarde do Livro dos Médiuns. Vamos agora preparar, recebendo o pessoal, fazendo as comunicações, aproveitando a mídia. Oi, John, bem-vindo para a nossa... Oi, Dulce, seja bem-vinda. Já estamos preparando a sala de aula. Hoje é o estudo do Livro dos Médiuns, aula 32. Hoje nós vamos estudar um item bem interessante que está no capítulo 6, parte 2, e ele trata sobre uma categoria de espíritos. E é bem interessante aqui. Deixa eu me arrumar, que caiu meu pano aqui. Bom, então, nós já estamos próximo do nosso horário, falta pouquinho tempo, vamos aguardar o John entrar, que ele vai fazer para nós o Evangelho, a chamada do Evangelho de hoje, a nossa oração inicial. Tá certo? É muito bom podermos estar juntos aqui. Hoje, nós já estamos assim... quase na conclusão desse capítulo, nós vamos estudar sobre uma classificação dos tipos de espíritos. Lembrando que nós estamos na parte que trata sobre as manifestações visuais, questões sobre as aparições, nós já estudamos, ensaio teórico sobre essas aparições, e hoje nós entramos em espíritos glóbulos, certo? Participante da tarde está chegando, vamos ver se tem alguém que também se interessa em participar. Gente, essa aula... Olá, oi Ana, essa aula é uma aula dinâmica, que a gente conta muito com a participação, a estratégia que a gente encontrou para a pandemia e que está dando, é muito certo. Tudo bem, John? Tá com tocinha? Oi, mãe, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu estava dizendo, se alguém tiver interesse de participar, hoje o Instagram já permite, para a gente dialogar. Ou se não quiser mandar algum comentário, tem o bolsão das perguntas, tem o próprio comentário aí. É sempre um prazer poder acolher, participar e debater, porque, na verdade, o estudo do Livro dos Médiuns é um estudo para a nossa vida, para a gente compreender as manifestações que estão por toda parte. É a coisa mais frequente, não tem uma pessoa que não tenha algo a contar sobre uma percepção, uma visão, conhecendo alguém que tem mediunidade, alguém que tem a mediunidade que a gente se percebe mais comum, não é a mais comum, mas é aquela que a gente se depara muito, ou a própria pessoa ou conhecidos que permitem a comunicação espiritual. E aí ela sempre foi muito cheia de alegorias, muito cheia de detalhes e curiosidades e assim, todo de maravilhas. E não é nada maravilhoso além do que a nossa estada aqui na Terra, compreendendo que a nossa vida verdadeira lá no plano espiritual, né? No nosso plano astral. E que aqui é um momento de aula. É um momento, não é a aula nossa de hoje, é uma aula de vida. É o momento da gente se melhorar, preparar para voltar para casa. Há muitas moradas na casa do meu pai e a felicidade não é desse mundo. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Vamos aqui nos nossos estudos de hoje comentar sobre as comunicações. Bom, John, convido você para fazer um trechinho do Evangelho, para silenciar o coração, para que a gente entre na energia de aprendizado, do conhecimento sobre como nós devemos proceder nessa escala, nessa escada, nessa escola. Antes de ler o Evangelho, eu quero que você me recorde a página do livro, porque semana passada eu estava sem livro. Ah, claro, sim. Nós vamos entrar
Nós estamos no capítulo 5, deixa eu ver, nós fechamos a teoria da alucinação. Só um pouquinho. Não. Agora eu acho. Nós vamos. Não. Nós estamos na página 97. Vamos começar hoje, item 108, espíritos glóbulos. Nós falamos sobre aparições. Nas 3 aulas passadas, nós ficamos muito no ensaio teórico sobre as aparições e também sobre... Nossa, foi um bom tempo que a gente falou sobre as aparições, foram mais de 3 aulas, que começou as manifestações visuais do capítulo 4, e falando muito dos tipos de aparições, e aí a gente se espraiou, né, John? Nós conversamos muito além do tema do livro, trazendo informações, tirando dúvidas, fazendo provocações. Então, agora, para nós retomarmos, é todo seu. Boa tarde, Cid Clay, Yuri. Bom, então, eu vou abrir o nosso Evangelho no Lar. Vou abrir aleatoriamente. Bom, o que diz aqui? Deixai vir as minhas criancinhas, instruções dos Espíritos. O Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a sua matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não permanecendo à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem ao seu redor e em seu favor. Que assim seja. É exatamente o momento que nós estamos aqui, né? Aprendendo que nós temos uma infância intelectual muito grande ainda. Exatamente aquilo que a gente conversou, né? Sobre esse aprendizado do Livro dos Médiuns, como é que dizer? Aprender, debater sobre o que foi compilado por Kardec nesse livro, é nada mais do que a gente compreender aquilo que a gente pouco sabe, mas faz parte da nossa vida, que é estar encarnado, que é participar dessa vida e como nós conectamos com os nossos irmãos que estão no plano espiritual e a como a nossa conduta faz links com aqueles irmãos mais evoluídos que estão para nos ajudar ou com a nossa própria evolução, ou dá uma parada, puxa de mão o nosso processo e nos coloca nos deleites encarnados e são resultados do nosso plantio que nós vamos colher. Bom, obrigada pela leitura. E nós vamos começar agora, John. Eu vou fazer o seguinte: essa não é mais de pergunta e resposta. Então, acho que eu vou lendo alguns parágrafos. A gente põe como propósito falar sobre esse espíritos glóbulos, e eu leio um pouco e daí a gente conversa. Pode ser? Pode ser sim. Se você cansar de ler, você me passa. Eu quero ver o que você acha. Depois, no final, eu disponibilizar um link muito interessante que fala mais aprofundadamente de espíritos glóbulos. Porque eu achei que no Livro dos Médiuns é só um en passant, não é nada muito aprofundado. Acho pertinente que você disponibilize. Inclusive, eu estava verificando nas prévias dos estudos, aqui nós temos uma abordagem feita no livro, mas esse tema começou a ser tratado na revista Espírita em 1860. É esse link que tu vais fazer? Tá. Não, bom, o link que eu tenho é um link um pouco mais atual aqui, escrito por um médium que tem um pouco mais de elevação. Bom, então vamos lá, eu vou ler, daí depois eu trago algumas considerações que eu tive e você faz as suas, pode ser? Vamos lá, item 108. Acrescentamos as considerações anteriores, ou seja, as manifestações visuais, que foi o que nós estudamos, o exame de alguns efeitos ópticos que deram a origem à singular teoria dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar tem uma limpidez absoluta, mas é justamente sobre essa condição que as correntes de moléculas
aeriformes e sua agitação produzida pelo calor se tornam visíveis. Algumas pessoas interpretam isso como agrupamentos de espíritos se ajustando no espaço. Mas basta assinalar essa opinião para tê-la refutado. Mas há outro tipo de ilusão não menos bizarra contra a qual convém igualmente estar prevenido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, do qual acompanham os movimentos. Eles produzem a aparência de pequenos discos no ar ambiente, à distância e por efeito de aumento e de refração. Discos que variam de 1 a 10 milímetros de diâmetro e parecem nadar na atmosfera. Vimos pessoas achando que esses discos eram espíritos que acompanhavam por toda parte. Pessoas essas que, em seu entusiasmo, acreditavam ver rostos onde eram nuances da irisação. A irisação é a decomposição da luz através de certos corpos, certo? Corpos microscópicos que fazem a difusão de cores, né? Algo tão racional quanto ver um rosto na Lua. A gente quantas vezes para na Lua e fica olhando lá o que tem, se é um coelho, o que é que tem lá, né? Um simples experimento feito por essas mesmas pessoas vai trazê-las de volta ao terreno da realidade. Esses discos ou medalhões, dizem elas, não somente acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Eles vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param, conforme o movimento de sua cabeça. Isso nada tem de surpreendente, afinal, com essa imagem está sentada no globo ocular, deve seguir os movimentos dele. Se fossem espíritos, teríamos de convir que estão restritos a um papel demasiadamente mecânico para serem inteligentes e livres. Papel bem enfastiante, mesmo para espíritos inferiores e mais incompatível ainda, se remitir à ideia de fazermos dos espíritos superiores. Ainda assim, alguns tomam por maus espíritos os pontos negros ou manchas anauróticas. Esses discos, assim como as manchas negras, têm um movimento ondulatório que nunca se afasta da amplitude de certo ângulo. E o que aumenta a ilusão é o fato de não serem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa do primeiro fenômeno, são, já o dissemos, como que mantidos em suspensão. E têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem é porque são levados pelo movimento do olho de baixo para cima. Porém, chegada a certa altura, se fixarmos o olho, veremos os discos descerem por si mesmo, depois parar. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude no arco de espaço onde se produz a imagem. Enquanto não ficar provado que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode ver nela senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Quer falar alguma coisa aí, John? Eu acredito que esse item a gente pode seguir, porque ele está dando só um geral, a não ser que você queira comentar alguma coisa, mas ele está dando um geral assim mais de conceito, né? O que é glóbulo, o que é óptico. Então, é só que a gente vai entrar na parte mais, digamos assim, mais direcionada à doutrina, agora a partir do item 109. Então, se quiser continuar. Eu vou continuar, mas antes eu queria fazer uma consideração. Na Revista Espírita de 1860, a edição que tratou desse tema, ela fala muito que essa qualificação de espíritos glóbulos nasceu pela ansiedade das pessoas de verem espíritos. Desde aquela época, quando começou a entender o processo inteligente da manifestação espiritual, e não aquela fantasia, e não aquele maravilhoso sobrenatural, e começou a ter esse vínculo e ordenamento que Kardec trouxe, as pessoas sempre buscavam querer ver. E isso acontece até hoje. Porque eu queria ver, porque eu quero ver, só vou acreditar se eu ver. Esse jeito meio São Tomé de ser, né, da gente. E aqui o que ele está explicando é que muitas pessoas fazem a confusão de um fato, de uma situação
do próprio globo ocular e que faz com que crie imagens e se movimente. Então, cria até uma ilusão de óptica, mas não uma ilusão de óptica de você ver como fogo facto, que foi o que nós vimos na aula passada, mas a situação de que o teu olho tem uma situação técnica, física, e que causa essa visão. Então, eu vou terminar aqui a leitura desse item para te passar o 109 para você ler, ok? Ele continua dizendo: o mesmo ocorre com as centelhas, que às vezes se produzem em buquês ou feixes mais ou menos compactos. Pela contração dos músculos do olho e que provavelmente se devem à eletricidade fosforescente da íris, porque geralmente se circunscreve à circunferência do disco dessa membrana. Ilusões assim não podem ser resultado senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência empírica oferece, compreenderá tudo o que essas visões têm de pueril. Da mesma forma que combatemos as teorias oportunistas na ignorância dos fatos, com as quais se atacam as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos. Devemos também procurar destruir todas as ideias falsas que demonstram mais entusiasmo do que reflexão, e que, por isso mesmo, produzirão mais mal do que bem, em meio a incrédulos já tão dispostos a procurar o lado ridículo. Esse alerta é bem interessante que ele provoca, né? A mistura, o lado fantasioso, o lado ansioso do ser humano de querer dizer que está vendo alguma coisa, e aí, claro, se não é algo verdadeiro, vai chegar a hora que vai cair por terra a mentira, a verdade vem à tona e não era uma visão. É isso que ele nos alerta. Certo? É sua. A 109. Eu vou tentar ler. Se tiver muito barulho, você continua. Tá? Aqui tá bem difícil. Então, deixa que eu leio. Mantenha aí. Você comenta, pode ser? Eu sei que nós estamos com um movimento aí bem grande onde você está e é melhor não. Então, vamos lá. O item 109 fala: o perispírito, como se vê, é a casa de todas as manifestações. Seu conhecimento nos deu a chave explicativa de uma grande quantidade de fenômenos, permitiu um passo imenso à ciência espírita e a fez entrar em um novo caminho, retirando-lhe todos os traços do maravilhoso. Nós o encontramos graças aos próprios espíritos, pois, notem bem, foram eles que nos colocaram no caminho, que nos deram a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Encontraremos nele ainda a explicação de muitos outros fenômenos que nos restam examinar antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Quanto melhor explicarmos as causas primeiras, melhor compreenderemos as comunicações. Se compreendermos bem a causa, o perispírito, facilmente aplicaremos aos diversos fatos que poderão se apresentar a observadores. Quer comentar sobre isso? O barulho está grande. Tá. Então, eu vou continuar, vou fazer um comentário aqui. Eles nos alertam que nada tem de maravilhoso, é aquilo que já falamos. A explicação se dá a partir do livro dos médiuns, a partir do estudo da doutrina, que nos afasta das causas primeiras e nos permite compreendermos as comunicações, compreendemos que, a partir do momento que a gente reconhece a participação das comunicações inteligentes, nós nos afastamos desse entendimento que não passa de ser um entendimento das manchas física. Separar a física, separar a curiosidade, separar a ansiedade para esse momento. Que foi? Outra coisa que eu consegui perceber aqui num resumão, assim, né, de tudo que a gente viu até agora,
é que o nosso corpo físico, ele explica perfeitamente ali, quando ele entra nos espíritos glóbulos, ele mostra as nossas ordens espirituais, né? Que o nosso corpo físico, ele é preparado para a passagem que só é causada pelo perispírito. Bem como diz no início do 109 ali, ó. O perispírito, como se vê, é a causa de todas as manifestações. Antes de chegar no corpo físico, ele passa pelo perispírito. Também quando ele fala assim, ó, pontos negros ou manchas amauróticas. O que é a amaurose? É um tipo de cegueira. Então, muitas vezes, nós não enxergamos com os olhos. Os olhos, ela é a passagem da luz. Se o nosso perispírito, ele não recebe essa luz, ele vai projetar uma imagem, talvez alucinógena, mas quando os bons espíritos permitem que isso ocorra, né? Ele passa pelo nosso perispírito e nós conseguimos o quê? Enxergar a materialização espiritual. É verdade. Você fez uma chamada aí, John, e eu me lembrei que eu tinha separado um tema para a gente conversar aqui, e eu acho que ele é bastante pertinente, porque além do perispírito, nós vamos repetindo sempre a história do ectoplasma, do fluido vital. E eu encontrei num livro aqui, claro, do nosso grande Divaldo, falando sobre mediunidade, e ele faz uma explicação sobre ectoplasma, eu acho pertinente nesse momento a gente introduzir essa informação para podermos trabalhar na diferença do que é um problema que você tem, uma situação vivida da matéria, das dificuldades do teu corpo, o que é uma comunicação, porque para ter essa comunicação a gente sempre alerta o perispírito, o fluido vital ou o ectoplasma. Mas o que é o ectoplasma? Nos ensina Divaldo aqui dizendo que ectoplasma, do grego ectos, por fora, mais plasma, molde ou substância, na acepção da parapsicologia, designa supostamente uma espécie de vapor esbranquiçado que sai do alegado psíquico médium, mais frequentemente pela boca, mas que pode sair por qualquer parte do corpo. É também supostamente sensível a determinados impulsos. Se exterioriza a partir do corpo de determinados indivíduos com características especiais, psíquico ou médiums, permitindo a materialização de corpos humanos distintos daquele de onde saiu ou de membros, tais como mãos, rostos, bustos, ectoplasmia, formação apenas de partes dos membros do objeto ou coisa materializada. E isso está disponível na Wikipedia, certo? Ele nos traz para a gente entender aquilo como que o médium doa para a comunicação. O médium que tem a capacidade mediúnica, né? O encarnado que veio com a capacidade mediúnica, pela boca, pelo ouvido, por aqui, ele oferece emissões de ectoplasma que permitem o espírito se agregar e poder vir trazer as informações, certo? Tu queres falar, né? Nós precisamos trazer a lembrança, gente, de que qualquer um, tá? Que pesquisar no YouTube, pesquisar na internet, vão encontrar manifestações mediúnicas muito concretas, muito saindo a fumaça das narinas do médium e tudo mais. Isso tudo aquilo ali era mentira? Não, não era mentira. Só que nós precisamos saber que, do mesmo jeito que os espíritos levantavam as mesas antigamente, e hoje eu posso colocar uma pena em casa e pedir para um espírito levantar, que ele não vai levantar, não significa que a coisa não seja verdadeira. Nós temos muitas e muitas manifestações espirituais de toda sorte. Mas surgiu uma pergunta ali, aqui no meu privado, em relação a por que os espíritos, então, não fazem as mesmas manifestações que faziam anteriormente? Porque a fase de trazer o olhar para a espiritualidade, o olhar para as materializações, essa fase já passou. O negócio agora não é você deixar de acreditar porque você não vê. É você focar em fazer com que a sua fé ela seja raciocinada, né? Trazer a razão, bem como respeitar que tudo evolui. É você tirar aquela história de eu só acredito se eu ver, né? E começar a raciocinar. Porque se fosse bem fácil, assim, todo mundo visse, todo mundo enxergasse, todo mundo tivesse as conclusões,
não precisaríamos utilizar da razão. Esse foi o recado espiritual que chegou agora. E é muito pertinente, né? Vamos combinar. Esse processo evolutivo das comunicações mediúnicas, a gente tem no Livro dos Médiuns, a gente tem no Livro dos Espíritos, nas edições da literatura espírita, está muito presente, nos esclarecendo a evolução do processo de comunicação. Naquele período, era necessário chamar a atenção daquela sociedade através de batidas, através de algo, de fenômeno que foi considerado sobrenatural. Depois, foi evoluindo. Aí, como é que veio Chico? O Brasil, como pátria do Evangelho e coração do mundo, é esse nicho para o mundo de informações. Veio Chico nos trazendo o quê? A prova da vida no plano espiritual através de ninguém mais do que um filho contando para uma mãe. Foi esse a provocação. Naquela época da França, foi aquele furdunço, né? Usando uma palavra bem comentada, o que aconteceu naquela sociedade quando aquilo passou a aparecer. Virou a sociedade. E a mesma coisa fez a nossa sociedade, as comunicações do Chico. Quando o Chico entrou com o Parnaso dela em túmulo, foi publicado, houve até processos judiciais contra ele. Houveram situações de toda sorte. Por quê? Para provocar, ele mudou conceitos, ele trouxe inovações. E a todo tempo nós estamos vendo, depois de Chico, que vieram? Vieram os novos médiuns trazendo o quê? Trazendo o discurso, a falar, o parlatório. Nós temos inúmeros palestrantes espíritas que vêm com argumento, no convencimento da mesma forma que Paulo, fez em toda a sua caminhada até escrever, deixar sua história, a carta aos Coríntios. Ele foi propagando a palavra de Jesus em todos os parlatórios que ele achou. Andava e foi combatido, perseguido, preso, açoitado. E aí agora nós temos os novos livros falando sobre todos os lados, tanto o lado dos espíritos de luz, como também como funciona o lado das trevas. Então, a cada dia nós temos mais informações. Como você disse, se nós tivéssemos uma visão todinha, não íamos nem poder evoluir, né? Porque nós íamos manter raiva daqueles que a gente enxerga que tem raivas de encarnações passadas, não ia ter por que ter encarnação. Então, o que muita gente chama do véu do esquecimento é o que é nada mais do que uma alegoria para dizer: ei, aproveita que tu está esquecido das tuas porcarias, de que tu não era nadinha de bom e agora tu quer ser bom, aproveita essa oportunidade que tu quer ser bom. É para deixar isso para nós, porque senão a gente ia desistir. É verdade. Concordo, eu não sei quem é no Espiritismos aí, eu também acho. É o Diogão, mãe. Ah, é o Diogo, eu sempre esqueço que essa o nome dele aí é o perfil dele. Isso. Tá certo. Diogo, é verdade, eu estou terminando um livro, estou indo para outro dele, estou encantado e imaginando o quão doloroso. Se para a gente trabalhar na doutrina, abrir mão do nosso dia a dia para poder ter um horário aqui, o nosso sábado à tarde, às vezes dá um banzo, né? Às vezes a gente vai na live, de vez em quando a gente tenta dizer, mas será que não dá para fazer assim ou fazer assado e não estar aqui presente? Poxa, é só parar, pensar um pouquinho como foram aqueles que ficaram depois da ida de Jesus e que foram tão importantes para que o cristianismo se estabelecesse. Quantas dores, quanto sofrimento, quantas rejeições. A história de Paulo em Atenas, onde jogaram ele no meio dos deuses para o lixo. E assim não foi de outros, diferente. É verdade. Então, vamos voltar para cá, lembrando que a caminhada é essa mesmo. Vamos para o item 110. Você consegue ler, John? Acho que sim. Se Jesus não começar a latir, sim.
Lembra que Jesus é o nosso cachorro, por favor. No meio disso tudo aqui, explica. E foi tu que deste o nome. Sim. Estamos longe de considerar a teoria que oferecemos como absoluta e como sendo a última palavra. Sem dúvida, será completa ou retificada mais tarde por novos estudos, por mais incompleta ou imperfeita que ainda seja. Sempre pode ajudar a explicar a possibilidade de fatos por meio de causas que nada tem de sobrenatural. Embora seja uma hipótese, não se pode, todavia, recusar-lhe o mérito da racionalidade e da probabilidade. E ela vale tanto quanto todas as explicações dadas pelos opositores para provar que, nos fenômenos espíritas, tudo não passa de ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Essa eu faço questão de comentar. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por essa doutrina, gente. Infelizmente, nós escutamos de muitas pessoas e de muitas casas espíritas, de inclusive da própria Federação Espírita, ações e ações movidas aí no judiciário, por conta de palavras trocadas e releituras sendo feitas da codificação de Kardec, e a própria codificação de Kardec nos mostra que tudo evolui. A própria codificação de Kardec nos mostra que ele é uma base para solidificar aos futuros estudos, né? Aos futuros conhecimentos, pesquisas, a racionalidade, que diz exatamente isso. Estamos longe de considerar a teoria que oferecemos como absoluta. Não podemos pegar o Pentateuco de Kardec, colocar num pedestal e fechar, dizendo que aquela verdade é a absoluta, e aí nos sentirmos confortáveis para adorar somente aquele conhecimento e vivenciar somente aquilo que nos foi dado, que nos foi colocado, tirando a nossa obrigação de utilizar a nossa fé como raciocinada. Está aqui na parte 2 do capítulo 4, do capítulo 6, na questão 110. Estamos longe de considerar a teoria que oferecemos como absoluta e como sendo a última palavra. E muitos espíritas, quando conhecem aí a nossa doutrina, acabam achando um encantamento gigantesco, se encantando, se apaixonando, e não conseguem perceber que é uma doutrina que nos traz a responsabilidade de trazer a nossa fé raciocinada, e não nos obriga e nem nos permite a pegar na cabeça das pessoas e querer que as pessoas compreendam da mesma forma que nós. Não é isso que é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é nos tornarmos conhecedores, não de uma verdade, mas de uma doutrina libertadora, que nos ensina que nós podemos sim e devemos raciocinar e modificar o quê? A nossa própria vida, a nossa própria existência. E a partir do nosso exemplo e do nosso conhecimento, podemos mostrar em atitudes o que nos transformou. Que não foram os livros, não, que nos transformaram. Foi a nossa razão em relação a isso que a gente lê, as nossas pesquisas que vêm de fora disso. Quando eu estudo a doutrina, eu leio aqui o Pentateuco, eu vou lá, pesquiso uma fala budista que eu acho muito lindo, eu acho incrível a fé do evangélico fervoroso de dizer sim, Jesus está do meu lado. Isso não, por isso que o evangelho diz, o livro dos médiuns, dos espíritos, mostra que está longe disso ser a verdadeira absoluta. E, inclusive, diz que, sem dúvida, será completada, gente. Por quê? Porque verdade demais também causa overdose. E Jesus veio trazer uma pequena dose de verdades, não somente em palavras, mas como atitudes. Depois, Jesus partiu para o lado do Pai e não deixou a gente aqui sozinho, não, gente. Eu sinto dizer, e peço perdão com a palavra, mas é muita burrice achar que Jesus está longe. Ele que é o governador do planeta, quem que vai governar de longe vai delegar para quem? Para nós aqui, os que estamos ainda engatinhando nessa evolução? Não tem como, né? Então, eu não tenho muito o que dizer em relação a isso, além disso mesmo, trazer a consciência e a ciência
de que a verdade absoluta não está aqui neste livro, mas sim, ele nos traz base para seguirmos o nosso caminho. Pode falar, mãezinha. Ai, John, você faz uma provocação bem interessante, mas tudo o que tu disseste, aí eu vi que vários comentários foram favoráveis, e é perfeito, é só nós lermos. Depois que nós temos o Pentateuco, eu gosto muito de alertar, poxa, a literatura espírita é farta, a cada dia ela está trazendo novas informações. E volto para a história de Saulo e Paulo. Eu estou lendo, terminando de ler Paulo e Estevão. E uma coisa que me chamou muita atenção é exatamente isso. No momento em que Paulo, já na condição de Paulo, voltou para Jerusalém com Pedro, vindo com a cobrança do povo de Antioquia, querendo perguntar se tinha que fazer ou não a circuncisão. Se era necessário fazer... Oi, Denise, boa tarde. A circuncisão, que era uma das regras trazidas pelo Velho Testamento. Uma das exigências de conversão e separação dos gentios era um ato físico. E aí, aquele debate para que o cristianismo fosse aceito, as pessoas também, já na igreja de Jerusalém, a igreja que foi fundada por Pedro, né? O primeiro processo da organização do cristianismo, o debate se estabeleceu e ficou Tiago e Paulo, Tiago querendo, porque era uma forma, o porquê? Porque a igreja dependia, eles tinham todos os cuidados, eles cuidavam dos leprosos, dos doentes, dependiam da entrada financeira. Eles precisavam da moeda e precisavam da aceitação do sinédrio. E aí, uma das coisas era, para a pessoa falar em nome de Deus, falar de Deus, precisava ser circuncidado. E aí? E Paulo disse, não tem necessidade, os gentios não precisam disso, e não é por isso que eles não serão aceitos na igreja do Cristo. Você já pensou como isso hoje? Nós ali, aqui, criando regras na doutrina espírita para aceitação ou não, pode isso, não pode aquilo. Nós precisamos repensar. Também acho, Gleison, que uma das obras maravilhosas, e ela nos provoca reflexão como está a nossa conduta, de que forma nós estamos nos portando e acolhendo ou escolhendo em nome de Jesus. Jesus nos pediu para amar o outro como ama a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Como é que uma regra encarnada, uma regra humana, pode dar a condição da pessoa ser ou não ser vinculado a Jesus? Jesus não escolheu nada. Então, é a mesma coisa. Trazendo para os dias de hoje, não é estar vinculado a isso ou aquilo, nós não podemos excluir nossos irmãos. Exato, como diz aqui o Diogo. Vou deixar para você ler na sequência que eu termino minha fala, John. Então, nós não temos que escolher e dizer que nós somos melhores do que um irmão para conversar com a espiritualidade e usa um batuque. Porque a regra daquela conduta faz as cerimônias dela. Porque aquela gosta usa imagens, a outra não. Se a regra do nosso testemunha de Jeová tem algumas coisas que a gente não concorda, mas nós não vamos bater a nossa cara na porta, de porta em porta, falar de Jesus. Nós não nos propomos a isso. É tão difícil para nós, às vezes, ir pedir uma ajuda para comprar uma cesta básica para alguém.
Então, o que eu tinha para dizer era exatamente isso. John, fala aí em tudo que você leu, que o Diogão te provocou, e você está com a cabeça cheia para falar, e depois ver o nosso horário também, para a gente não nos estender. Um beijo, fala aí, meu filho. Bom, antes de ler o comentário aqui do Diogo, eu quero trazer um raciocínio bem didático assim mesmo, falando de espiritualidade. Em alguns livros de André Luiz, eu vou ser sincero, não lembro qual o nome, mas os espíritos têm me esclarecido aqui e agora que nós costumamos dizer que porque eu sou espírita, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, e nós trazemos para nós a nossa verdade. E os espíritos dizem que, além do próprio evangelho, né, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, porque a terra já viu muitos cristãos matarem em nome de Deus. Continua. Certo? Continua. E muitos ateus salvarem vidas sem precisar utilizar o nome de ninguém. E aí, quem que vai herdar? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? É imprescindível respeitar o credo de cada um. Eu estava assistindo um filme jurídico esses dias, um filme americano, e aí o réu precisou fazer o juramento e o juiz falou: você coloca a mão sobre a Bíblia e faz o seu juramento. Eu juro em nome de Deus que falaria a verdade, somente a verdade e em nome de Deus, né? 2 vezes. E ele disse assim: olha, eu não sou cristão, também não acredito muito, mas vai que ele existe, né? É melhor não mentir. E isso, gente, a gente traz uma máxima que, independente da gente acreditar ou não, o nosso espírito sempre nos lembra que, embora eu não acredite, vai que, né? Então é sempre importante lembrar que religião não salva ninguém, absolutamente ninguém. Grandes líderes não salvam ninguém. Não. O dever e a obrigação nossa é raciocinar e fazer aquilo que a nossa consciência nos mostra ser correto. Porque eu tenho certeza, eu já conversei com muitos criminosos em espírito que mataram durante muitas vidas e eles sempre deixaram claro: não existe um que tenha tirado a vida de um ser humano que consiga colocar a cabeça no travesseiro e sinta bem com isso. Então é sempre importante a gente lembrar que credo é credo, cada um tem o seu, precisamos respeitar. E eu bato na tecla mais uma vez: tudo é evolução. Verdade absoluta, a gente só vai saber o dia que a gente tiver anos-luz daqui desse planeta. E olha lá. Bom, vou fazer o comentário aqui do Diogo. O Diogo colocou assim: Jesus disse: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podereis suportar agora. Em João 16:12. Verdade. Assim como hoje há coisas que não podemos suportar agora. É verdade, Diogo, é verdade. Se eu abrir uma live aqui e começar a falar sobre espíritos e seres reptilianos de outros planetas, vão falar: bom, esse cara agora tá duduca, como diz as crianças, né? Tá na hora de internar. Então, assim, a gente busca pesquisar, busca conhecer, busca estudar, mas nós nunca vamos alcançar primeiro conhecimento de absolutamente tudo, embora caiba no HD, né? Nós não temos, digamos assim, evolução para conhecimento. Então tem muita coisa aí que a gente precisa aprender antes de querer buscar mais coisas. A gente não pode nascer e querer ir para a faculdade, se bem que a gente nem passou pelo ensino fundamental ainda. John, como é que está nosso tempo? Olha, eu acho que a gente pode, deixa eu ver, a gente pode matar 15 minutinhos aí, porque a semana que vem a gente poderia entrar na teoria da alucinação, que ela é muito importante fazer paulatinamente, com cuidado. Então, acho que dava para liberar os nossos queridos alunos e Eu parceiros queria aí. fazer só um comentário. Então, acho que dá para a gente estender num comentário desse item sobre a última palavra e ela será completada ou retificada mais tarde por nossos estudos. A conversa com o pessoal aí, com o Gleison, com a Ana, com o Diogo, mostra bem
como nós precisamos, essa geração de espíritas, nós precisamos buscar as literaturas que tem disponível e criticar, e compreender, e tentar ver as mensagens que tem ali, certo? Se você olhar as psicografias trazidas por Robson Pinheiro, eles falam muito sobre a organização dos espíritos das trevas, e poucas pessoas param e olham e dizem, eu não quero ver, eu não quero fazer isso, eu não quero compreender. Poxa, esse material é farto de informações para a gente compreender a briga do bem e do mal e por que Deus permite para a gente passar algumas dificuldades encarnadas e nós nos planejamos, para que a gente possa se melhorar, para que a nossa fé seja testada, porque, como diz Camilo, no Memórias de um Suicida, que, olha, é um livro bem antigo, ele já dizia que a dificuldade de voltar, o medo de voltar e fazer errado de novo é muito grande. Então, a gente precisa ver que as nossas escolhas aqui na crosta fazem, nos conectam com grupos de luz ou grupos que não são tão iluminados assim. Dentro da própria casa espírita, a gente vê tanto debate por poder, por glamour, e que são situações que são estimuladas pelos espíritos. O último livro do Divaldo, que fala no mundo de regeneração, quando ele fala da pandemia, mas ele tem um relato muito interessante sobre o problema acontecendo numa casa espírita, em que, inclusive, a comunicação do obsessor vem estimular discórdia entre os membros da casa, dizendo que havia uma relação extraconjugal entre dois médiuns. Então, a gente precisa estar muito antenado. A nossa evolução é questionada. Quantas e quantas vezes nós somos estimulados, intuídos a desviarmos do caminho e como nós temos que estar preparados. Ao mesmo tempo, tem outra literatura, como é o nome daquele negro, também é de Robson Pinheiro, né? Que são psicografias vindo de escravos, de teorias do pessoal da linha de Umbanda, a entidades que se comunicam e dão mensagens que nos educam, que nos evoluem, que nos elevam. Então, esse alerta é que a nossa literatura seja uma literatura sempre da mesma forma que o desenvolvimento da nossa fé, raciocinado, que nós estejamos abertos a abrir, a crescer, a compreender o que diz assim, que ela será completada ou retificada por novos estudos. Que a nossa leitura dessa literatura, se aconteceu na Casa Espírita, é grande, valia mesmo, Ana. Nós precisamos fazer com que a gente esteja aberto. Como diz o Gleison aqui, o Espiritismo não é uma religião, não é um dogma, não é uma estrutura. Por isso, nós não temos ninguém de interlocutor para falar com o Senhor. É isso que ele propaga, que nós temos... ele nos ensina, uma das grandes coisas da doutrina é que nós podemos falar com Deus direto. Nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos estar disponível e melhorarmos a nós. Se a nossa conduta for correta, for coerente, nós não precisamos de postos encarnados. Isso é só para massageio do ego. É a nossa mazela. Domar o nosso ego é o grande desafio. John, vou pedir para você, então, encerrar, fazer as palavras finais. E se você quiser, eu faço a oração de encerramento. Veja aí. Já tem a nossa oraçãozinha, esse livrinho. É o presente que tu gostaste, né, meu amor? Gostei.
E presente bom, gente. Se alguém quiser me dar presente, me dê livros. Eu adoro livros, tá? Ciência, física quântica, religiosidade e de oração, que daí a gente usa até para os nossos posts. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Mais alguém? Deixa eu ver o Diogo. Questionamento, não apenas... Cindy Clay falou. Cindy Clay, a Dani chegou. A Dani perdeu a nossa conversa sobre religião ali, espiritualidade. A Dani ela é evangélica também, uma grande amiga nossa que acompanha os nossos estudos, né? Nossa live, bem como a gente acompanha as lives dela também. Gente, coisa mais linda. Jesus fala com ela muito forte nas intuições. Adoro conversar sobre a fé com a Dani. É maravilhosa. Ela é evangélica e é um diálogo muito produtivo. Quem sabe a gente não traz ela uma hora dessa para uma live, hein? Perfeito. Vamos pensar nisso? Vamos. Deixa eu ver se o Cindy Clay colocou. Verdade. E não é como muitos buscam um glamour, muitas vezes falso verdade. Muitas pessoas buscam o glamuroso, buscam o status, que as religiões também oferecem, né? A gente normalmente, quando entra na casa espírita, já quer ser logo dirigente, ou já quer ir logo para mediúnica, ou enquanto a gente vai para uma igreja, já quer ser logo pastor, né? Padre ninguém quer ser, não, gente. Padre, não. Por quê? Porque padre tem que viver lá na clausura, né? Padre tem que ter voto de castidade, daí ninguém quer, não. Vamos lá. Eu separei aqui, pesquisei bastante, olhei aqui no índice e vou fazer uma prece que eu nunca fiz antes, que é a oração pela pátria, que eu acho que é o que nós estamos precisando. Então, a nossa pátria do evangelho, coisa mais linda, né? Pátria do evangelho, só que não. Pátria do evangelho é extremamente de suma responsabilidade, porque sabemos que aqui é um lugar onde evolui e a gente só consegue evoluir com muitas dores nesse campo de guerra, né? Nessa escola de bastante provas e expiações. Bom, todo mundo sabe que essas preces que eu separo aqui, ela começa com um trechinho de um salmo. Começa assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 32. E diz o seguinte: Senhor, nosso Deus, viemos hoje à tua presença agradecer pelo nosso país. Somos abençoados em ter nascido em uma terra tão bela, com tantas riquezas naturais. Somos felizes em pertencer a um povo que ama a paz, que celebra a vida com alegria e muita fé. Nossa pátria é uma mãe generosa que acolhe e ama filhos de todas as cores e línguas, como uma terra fértil, sempre pronta para fecundar tudo o que for plantado. Aqui não há guerras, não há terrorismo, não temos catástrofes e contamos com o Senhor para continuarmos assim. Sabemos que o nosso país não merece sofrer corrupção, fome e miséria. Por isso, pedimos a Ti que abençoe a nossa pátria. Toque nos corações das pessoas que a comandam para transformar suas formas de agir e governar. Abençoa todo o povo para que tenhamos saúde, alimentação e trabalho. Tudo o que nossa gente precisa, Senhor, é de condições para crescer, para evoluir nos teus ensinamentos, desenvolver e progredir. Cremos que tu nos ama o nosso país, bem como o nosso planeta, pois não somos melhores do que ninguém. Mas sabemos também que estás ouvindo as nossas preces. Veremos tu derramar a tua bênção sobre a nossa nação. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, que oração bem providencial, John. Obrigada pela tua inspiração, obrigada pelas suas colaborações, obrigada a cada um que se fez presente, que está aqui conosco, que vai assistir a posterior, que entrou e não pôde permanecer. Nossa gratidão, nosso carinho, e lembrando que o nosso maior anseio é que o amor seja o mote e que Deus esteja no coração de cada um, hoje e sempre. Obrigada por todos
Até a próxima semana e amanhã à noite na Casa Espírita temos Evangelho. Eu tenho uma live hoje mais tarde, com a Momentos de Preces, sobre mediunidade e suicídio. Convido a todos às 20 horas no perfil aqui, Um Jovem Médium. Então, até lá, a gente estiver ainda hoje. Um abraço, um beijo no coração e na família de cada um. Tchau, tchau. Bom final de semana.